Dando uma introdução ao fenômeno ondulatório, as ondas, vamos começar estudando um processo mais básico, que é o MHS, Movimento Harmônico Simples, que é um movimento oscilatório unidimensional em torno de uma posição de equilíbrio em função de uma força restauradora. Um exemplo que nós temos aqui é esta mola daí, que ela está indo para um lado e para o outro em função de uma força, que é a força restauradora. Observa que o movimento, quando é para cá, a força é contrária. E quando ele vem para o lado direito, a força é para a esquerda. Juntamente com a força, temos a aceleração, que ela vai desacelerando o corpo e aqui ela acelera. Essa outra setinha daqui é da velocidade, que ela vai para um lado, diminui, para, lá na ponta ela é zero, no meio ela é máxima. E aqui é a elongação do ponto onde ele se encontra. Aqui é a posição de equilíbrio, zero, e ele vai ter um x máximo e o outro lado máximo também. Maior amplitude para A e para B. Aqui mostra uma força restauradora. Quando você puxa o corpo numa mola, ela vai do ponto A até o ponto C, no caso. O ponto A seria o ponto de equilíbrio aqui. Então, você puxa a mola aqui, a força restauradora joga ela para lá, assim, para cá, e aí ela retorna com a força para o outro lado. Aqui nós temos o sistema massa-mola vertical, em que o peso puxa a mola para baixo e a força elástica puxa o corpo para cima. Se não houvesse atrito, não houvesse perda, esse movimento seria infinito. Aqui um exemplo de pêndulo, ele não é um movimento unidimensional, o pêndulo faz um arco aqui, porém a projeção dele nesse eixo é um MHS com amplitude mais A e menos A. Vamos estudar ele mais à frente. Temos ainda aqui uma circunferência e a projeção dela em um eixo só dessa circunferência, e essa projeção faz um MHS. Aqui, de novo, um exemplo. A bolinha gira ali e a mola acompanha. Veja, elongação máxima e mínima. Podemos trazer isso para a horizontal também. E aí começa o nosso trabalho. Relação do MHS com movimento circular uniforme. Então, lembrando um pouquinho da equação horária do movimento circular uniforme, onde θ é um ângulo, θ0 é o ângulo inicial, ômega lá é a velocidade angular e t é o tempo. E raio é o raio que, aqui no nosso exemplo, ele deixa de ser chamado de raio para ser chamado de amplitude, que o raio, a amplitude é do tamanho do raio. Observa que se eu fizer o cosseno de θ, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Aqui nosso triângulo retângulo, a hipotenusa é A e o adjacente é o x. Portanto, se eu trocar, eu tenho que x, a posição que eu tenho dessa oscilação azul aqui, a oscilação dele vai estar A cosseno de θ. E θ tem a ver com θ inicial, ômega t, ou seja, equação horária da posição ou elongação do MHS. Aqui nós não vamos chamar de velocidade angular e chamaremos de batimento ou frequência angular. Como eu calculo a velocidade? Da mesma forma. Vou usar a trigonometria e ver que quando ele está do lado de cá, a velocidade está vindo para cá, ele gira com essa velocidade daqui tangencial. Então, a componente horizontal, que é o que me interessa, ela vai ser dada pelo seno de θ. Seno, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Observa que este ângulo é o mesmo desse. Pare a imagem, dê uma conferida, use seus conhecimentos de trigonometria e vai ver que a velocidade do MHS é a velocidade do MCU vezes o seno de θ. Mas a velocidade no MCU é ômega R. Bom, com o sentido negativo, né? Já que ele está indo para o outro lado. Então, nós temos que o R vale o A. Então, nós montamos esta equação como ômega R seno de θ. E aí podemos escrever desta forma. A equação, veja, a equação depende de um seno ou de um cosseno, tanto na velocidade quanto na posição. E no caso da aceleração? Bem, a aceleração, se ele está fazendo um movimento circular uniforme, a aceleração é só centrípeta.
mas não me interessa a tangencial, me interessa somente a que está a projeção dela no eixo X. Ampliando aqui um pouquinho, podemos ver que este ângulo daqui é o mesmo desse aqui, θ. Então, o cosseno de θ é A, adjacente, dividido pela hipotenusa, aceleração centrípeta. Mais uma vez, vamos ter que a aceleração é a aceleração centrípeta. Como a aceleração centrípeta é dada por ω² vezes r, e o sentido da aceleração é negativo, e sabendo ainda que r é o A, podemos reescrever aquela equação desta forma aqui, A igual ω² vezes o cosseno de θ. E, substituindo a equação, temos esta equação da aceleração. Então, no caso do MHS, nem a aceleração é constante, nem a velocidade é constante, tudo depende de uma função periódica, que é o seno e o cosseno. Bom, resumo, a posição da velocidade e da aceleração. Essas são as equações do MHS. Quando a gente entrar em ondas, vamos observar que a oscilação dos pontos que estão dentro da onda, eles funcionam como um MHS. Neste outro gráfico, temos aí 3 curvas. A primeira curva azul mostra a posição do corpo. A segunda curva rosa mostra a velocidade. Observe que a velocidade ela está defasada. Quando a posição está no zero, a velocidade é máxima. Quando a elongação é máxima, a velocidade é zero. E cor de abóbora mostra a aceleração. Ela está em fase mais oposta à posição. A posição máxima negativa me dá uma aceleração apontando para o lado positivo. Quando eu estou no máximo positivo, a força, a aceleração é para o lado negativo. Observando aqui essa linha, somente mostrando o que eu estava falando. Quando um é máximo, no caso da posição e da velocidade, um é máximo, o outro é zero. E quando a velocidade é máxima, ele está na posição zero de equilíbrio. Resumindo aí algumas equações ainda da cinemática do MHS, aqui um quadro que resume um pouco, se você quiser dar uma paradinha no vídeo e dar uma olhada assim para memorizar mais. A dinâmica do MHS. Veja, quando puxa o corpo com a mola para o lado de lá, a força vai sempre no sentido contrário. Então temos ali a força nos extremos ela é máxima, no meio ela é zero. A velocidade nos extremos ela é zero, no meio ela é máxima. Corroborando ainda o que a gente viu no outro gráfico. E a velocidade, a aceleração da mesma forma. Se a força é máxima, revisando um pouquinho mais, energia cinética um meio de mv² e energia potencial elástica um meio de kx². Vamos traçar então um gráfico como ficaria a energia. Energia cinética. Veja, nas extremidades, como ele para, a energia cinética é zero. No meio, a velocidade ela é máxima, então a energia cinética é máxima. A energia potencial, por sua vez, é o contrário. No meio, ela é zero, porque o elongamento, a elongação, é zero. O x é zero. Então, ela vem ser zero. Na elongação máxima, a energia potencial é máxima, contrapondo a velocidade. Nas extremidades, ela é zero. E no meio ela é máxima. E como a energia mecânica é a soma das duas, o sistema sendo conservativo, ela não vai modificar-se. Obrigado, era só uma introdução para a gente ir para ondas.